Fala galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é Diego na área, começando mais um vídeo top de sinopse sobre séries e filmes dos tops que vocês só encontram aqui, hein? E hoje nós vamos para essa cronologia do filme 007, só que hoje é 007 contra Goldfinger, né? Que é um dos filmes topados dele, que foi lançado em 1965, que vocês já assistiram com certeza. Se você não deixou o like, já vai deixando. Assim que você entrar no vídeo, já deixou o like, né? Com certeza. Já se inscreveu no canal? Não. Se inscreve que ainda dá tempo, tá? Vou esperar 3 segundos. 2, 3. Beleza. Agora ativa as notificações em 2 segundos. 2. Ótimo. Obrigado, hein? Quando o vídeo chegar, você já entra no vídeo, já vai assistir, porque os melhores vídeos vocês vão encontrar aqui. Vamos para nossa sinopse, né? Vamos para o nosso vinheta também antes da sinopse. Você assiste a vinheta e logo após eu venho trazendo a sinopse e o resumo desse filme que eu achei topado também. Claro que eu gostei, né? Claro que eu gosto desse filme. Você também gosta. Vai lá assistir. Não pula esse vídeo. Toca esse meta aí. Então, como eu falei, esse filme é a continuação, né, dessa cronologia dos filmes de 007. E hoje é 007 contra Goldfinger, que basicamente Goldfinger, ele é um contrabandista de ouro, ele contrabandia muito bem, ninguém nunca descobriu, até o banco e muitas pessoas que já denunciaram ele também para, né, acabar com esse contrabando dele, nunca conseguiram investigar ele por muitos anos e muito tempo e nunca descobriram. Só que aí 007, né? Ele é chamado para fazer essa investigação e ver o que é que ele descobre, se ele consegue. Logo no começo do filme mostra que há um tempo ele está lá hospedado em um local, joga baralho com um senhor muito rico, que eles apostam milhões de dólares, né? Tipo, eu aposto 5 mil dólares, eu aposto 3, eu pago e tal, e assim vai. Só que aí há um bom tempo ele tá rapando o dinheiro dele, muito mesmo. Tipo, uma semana, vamos supor, uma semana de 100, todo dia, né? Uma semana, ou seja, 7 dias de 100 mil reais, 100 mil dólares. Quanto não dá? 700 mil dólares. Só que aí, como é que ele tava ganhando? Todo dia ele ganhava. Ou seja, ele estava jogando baralho. Aí, ele sentava sempre na cadeira de cá. Ou seja, ele ficava de frente para ele e atrás era onde ficavam os quartos e os quartos do hotel, né, em Miami. Só que aí nesse quarto era onde ficava uma mulher que era acompanhante. Ele pagava para ela acompanhar e para ele ficar, né? Ela ficava de lá do quarto, ela tinha um monóculo e ela via as cartas deles e falava pelo um fonezinho. Aí depois, quando o 007 já entra na missão, ele já descobre. Aí vai no quarto e encontra ela lá. Ele tá com carta tal, ele tá esperando uma carta tal para fazer o jogo. Aí toda vez, se ele pegasse a carta, ou seja, ele ficava, descartava outra que ele não ia precisar para nada, ou seja, assim todo mundo ganha. Aí era roubando, ele tava fazendo. Aí ele descobre, daí o Goldfinger, né? Descobre, vai no quarto dele, tenta matá-lo, desmaia ele e mata a mulher, a acompanhante. E vai-se embora para Hungria, que é onde tem as relações dele, né? É bastante reunião. Daí ele consegue encontrar com ele de novo, mas só tem uma forma dele encontrar, que no caso seria com uma reunião, marca uma reunião, né? Eles conseguem, né, marcar uma reunião com ele num local de tênis. Aí eles estão lá jogando, aí ele diz, nós sabemos que aqui não é reunião, qual é o seu jogo? Aí é onde ele joga uma barra de ouro que foi perdida há não sei quantos anos e que valia 5 milhões de libras, ou seja, era bastante caro e só tinha, creio eu, que só tinha 500 ou era 250 peças daquela. Aí ele diz que tinha a coleção toda e eles apostam. Se ele ganhasse, ele ganharia a barra de ouro que valia 5 mil libras. E ele aposta também 5 mil libras em dinheiro, ele dá o cheque. Ou seja, ele acaba perdendo, porque, né? Nessa questão de jogo, ele ainda, o 007 ele ainda rouba um pouco.
né? Porque ele tava brincando com ele alguma parte, né? Aí ele perde. Até o cara, né, que fica com as coisinhas do tênis e as bolinhas lá do tênis, ele descobre que ele tava pilantrando. Aí ele diz, calado. É até engraçado quando ele manda ele ficar calado. Ele diz, mas calado. Aí beleza, ele ganha os 5 mil de libras dele. Aí ele, quando ele vai se apresentar, né, pra missão, ele ganha os equipamentos, né, como eu falei a vocês. E vocês já assistiram, vocês sabem, né? Por isso que eu tô adiantando, não tô falando muitas coisas não. Aí, nesse equipamento que ele ganha um pequeno rastreador. Como assim um rastreador? Ele ganha um grande que é pra você apertar e informar onde você tem. E ganha um mini que cola na sola do sapato. Ou seja, eu tenho um imã na cola do sapato dele. Aí ele joga um dentro do carro, ou seja, dois, né? Joga um dentro do carro, para onde ele for. E ele capta até 250 metros. Ou seja, ele pode ver onde ele tá também no carro. Ou seja, ele tá em movimento lá, não sei onde, no carro. Se tiver perto, ele consegue ter o dispositivo no carro que dá para ver onde ele tá. E também ele ganha um carro. O carro é topado até, né? Esses carros que ao longo do tempo foram evoluindo, é bem invocado. O carro ele tem um banco injetor. Você levanta a tampinha da marcha assim, tem um botão vermelho. Bota o banco, vai-se embora. Tem os para-brisa, o para-choque, os pneus, tudo à prova de bala. Os vidros traseiros, os dianteiros e os laterais. E o da frente também. Tem uns dispositivos para bomba de fumaça, um dispositivo de armas e umas coisinhas para caso tivesse perseguição, botar do lado do carro, furar o pneu e, né, sair e o carro sair da perseguição. Que no caso ele usou esse contra um e conseguiu, né, explodir o carro. Só com esse negocinho, furou o pneu, o carro capotou, explodiu, foi-se embora. Daí ele vai-se embora, ele não bota no carro. Se eu não me engano, eu creio que ele aprega na roupa do Goldfinger. Aí eles vão-se embora pra Hungria. Acho que era pra Hungria mesmo. Ele pega um avião. Aí no mesmo momento, meia hora depois, ele pega outro avião. Aí chega na cidade, né, onde eles estão. Vai atrás dele. Também pega o carro. O mesmo carro, né? Tipo, ele vai e manda o carro junto, né? Tem como, né, fazer isso. E ele espiona, ele precisa, né? Aí ele consegue. Vamos embora. Chegando lá, ele persegue ele, né? Pra montanha lá onde ele fazia os esquemas dele. Aí ele, nesse esquema dele, ele descobre que tem como ele fazia o esquema de noite, né? Ele vai, mas no meio do caminho, não, antes de eu falar, no meio do caminho ele vê uma garota no carro que também estava atrás do Goldfinger. Indo-se embora no carro. Aí pra matar esse Goldfinger. Como eu sei que ela ia matar ele, porque você vai saber agora. Logo no início do filme, como eu falei, a mulher que estava ajudando ele era irmã dessa outra. Ela ia se vingar porque ele tinha matado ela. Tudo bem. Quando no meio do caminho ele já ia acelerando o carro, porque ele quando vê uma mulher, ixi, ele não pode ver mulher não. Ele fica doido, James Bond, ele já quer pra ele. Aí eles vão se embora. Ele acelera e depois ele diz, fogo, James Bond, fogo. Mas mesmo assim ele não resiste. Aí ele vai, acelera, ultrapassa ela. Depois ela vem, quer ultrapassar ele vai, liga o dispositivo, sai um negócio do pneu, fura o pneu dela, eita, desculpa e tal, e vai ajudar ela. Quando é de noite, quando eles estão... Quando ele tá lá, né, descobrindo como ele fazia, tipo, ele derretia o ouro e aplicava nos carros. Tinha várias formas, ele aplicava no carro, ele aplicava não sei aonde, né, tirava uma parte do carro, que era carros de ouro, aí aplicava a barra de ouro e depois, quando chegava lá, ele fazia a mesma coisa, ele tinha um raio lá que derretia metal em segundos, ou seja, era bem forte, derretia barras e barras e cortava também. Aí quando ele tá lá no meio da moita vendo o que tava acontecendo, ela tenta matar ele, né, dá um tiro para ver se mata ele, só que aí ela erra.
Mas os cabas descobrem, aí vão atrás dela. Aí quando chega lá, no meio lá, quando eles conseguem chegar no carro, eles interceptam o carro dele e eles matam a mulher. Que no caso quem mata ela é o braço direito do Goldfinger, que tinha ido atrás e consegue matar. Ele é mudo. Ele é mudo. Aí eles entram no carro, vão levando o James Bond pra onde o Goldfinger tá. Daí, uma pena. O James Bond ele consegue, tenta fugir, né? Ele consegue, né? Ele, né? Tira o que tá dentro do carro. Porque ele não queria que o Goldfinger descobrisse que era ele, entendeu? Quando ele percebe um deslize do cara, ele aperta o botão injetor, bota o cara pelos ares, pega o volante, né? Vai-se embora. Só que quando ele, lá no meio da fábrica, onde ele está, tem um bocado de labirintozinho. Ele sai desviando de um, de outro. Só que aí ele se depara com, se eu não me engano, é com um míssil na frente dele. Aí ele vira pro lado, bate na parede e desmaia. Aí eles botam ele numa placa de aço lá, de metal. Aí é quando ele mostra o míssil dele, né? Bem grandão. Só que ele tinha escutado o plano dele todinho, que era o plano. Eu esqueci o nome do plano. Ele tinha um nome do plano, que era para eles invadirem um banco. Ele não sabia ainda, mas eu tô falando já porque, né, no filme, mais na frente, como eu terminei o filme, mostra, né, que eles queriam invadir o banco de ouro dos Estados Unidos, ou seja, o maior. Ou seja, que lá tinha 31 mil militares que protegiam aquele lugar para essas questões. E se caso alguma nação quisessem roubar, né, tava bem protegida e tinha umas especificações, né? Protegida com isso, protegida com aquilo. Só que ele tinha um plano para poder invadir aquele local. Que, ou seja, como era o plano? Ele tinha uma equipe de mulheres pilotas que pilotavam um avião, ou seja, uma mulher que era, agora é filha da mãe, pilotava bem mesmo ela, e se eu não me engano ela tinha mais 5 filhas que também ajudava ela. Ela pilota também, ou seja, as 5 e mais ela, ou seja, 6 pilotas. Aí eles iriam sobrevoar sobre a cidade, derramando gás paralisantes, onde todos da cidade iriam ficar paralisados por bom tempo. Depois que elas fizessem isso, eles iriam entrar na cidade e tomar o banco para eles. Mas quem disse que eles iriam roubar ou explodir o local? Não. Era só para causar um alvoroço e uma guerra também entre um país e outro lá que ele queria tomar posse depois que o país fosse derrotado, entendeu? Tudo planejado. Só que aí ele descobre, ele avisa a CIA. No início eu pensei que tipo, quando ele avisou a CIA, quando o James Bond avisou a CIA isso, eu achei que tipo eles iriam protegê-los, mas não, ele deixou isso acontecer. Depois foi que chegou a polícia, não é mesmo? De verdade, as outras polícias. Quando eles já estavam lá dentro, aí conseguem prender o Goldfinger. Ou seja, é um filme que eu tenho certeza que, tipo, vocês vão gostar porque é antigo. Que vocês gostaram, porque se não tivessem gostado, né? Não teria feito tão sucesso como até hoje faz, né? Todo mundo... Assim, muitos jovens de hoje em dia não assistiram, mas depois desse vídeo eu tenho certeza que vão assistir, porque o filme de 007 eu indico. Não tenho nem o que falar, porque só o próprio nome já fala por si, né? Então, galera, se você não deixou o like até agora, deixa o like aí. Já se inscreve no canal, vá ativando as notificações para você ser o primeiro a receber os vídeos que vão chegando por aqui. E já vai comentando o que é que você achou do vídeo, o que é que você achou do filme quando você assistiu, se você assistiu. Se não, já corre na Netflix, que tem lá agora os 25 filmes dele, entendeu? Já vai assistir. Eu já vou assistir o quarto logo em breve. Depois que eu terminar, eu trago para vocês o quarto filme, que já é 007 contra a chantagem atômica. É um filme bom, pelo que eu vi já no iniciozinho, beleza? E depois que eu assistir, eu trago para vocês, tá bom? Até o próximo vídeo, galera. Um cheiro e um abraço, hein?